E a gente já começa falando sobre o esquema de segurança que está sendo montado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil. Bolsonaro desembarca amanhã, então, dia 30 de março, no Aeroporto Internacional de Brasília. O voo dele está previsto para chegar por volta das 7h10 da manhã. Vai ser montado um forte esquema de segurança. Bolsonaro não deve desembarcar pelo saguão onde saem todos os outros passageiros, apesar de vir no voo comercial de Orlando, dos Estados Unidos. Então ele está retornando. Bolsonaro, que viajou para Orlando no final do ano passado, antes de encerrar o seu mandato como presidente, né? No dia 30 ele embarcou e agora está retornando, então, ao Brasil. Como vai ser esse retorno? Como vai ser esse esquema de segurança? A gente vai explicar agora tudo para vocês, porque hoje à tarde teve uma entrevista coletiva com o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar. Teve também, quem também participou dessa entrevista coletiva foi o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, que também deu esclarecimentos, e a Polícia Federal também estava presente nessa entrevista coletiva. A gente separou um trecho da fala do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar, explicando como é que vai ser feito esse esquema de segurança. Ele disse que não vai ser feita nenhuma revista ali nas proximidades do aeroporto para as pessoas que chegarem para acompanhar o retorno de Jair Bolsonaro. Vamos ver esse trecho, então, da entrevista coletiva, no momento em que Sandro Avelar fala exatamente desse ponto de que não vai ser feita nenhuma revista para as pessoas que estiverem ali no aeroporto. Vamos ver. Não, a princípio não tem a previsão de revistas nos pontos de observação. Não, é claro que eventuais abordagens serão feitas, por exemplo, o acesso ao aeroporto, né? Por motos, caminhões, tratores, enfim, qualquer coisa que signifique uma possível manifestação, né, nas redondezas do aeroporto. Isso aí é evidente que a Polícia Militar, lá estando, já vai fazer esse trabalho de triagem. Um trabalho de triagem, né, caso identifique algumas pessoas tentando fazer alguma manifestação, mas de que não vai ser feita uma revista, de fato, em todas as pessoas que estiverem ali nas proximidades do aeroporto para a chegada de Jair Bolsonaro amanhã. E o representante da Polícia Rodoviária Federal, que estava presente nessa entrevista coletiva, também falou e disse que a Polícia Rodoviária Federal está monitorando, sim, que já há um movimento de ônibus em deslocamento para Brasília. Vamos ver esse trecho da entrevista coletiva. Mas é fato que o modal rodoviário é o principal modo de deslocamento de pessoas e produtos no Brasil hoje. E que manifestantes e possíveis apoiadores podem estar vindo para Brasília. Então, a PRF está trabalhando no monitoramento e fluxo de informação de forma preventiva e, nesse sentido, em constante contato com a ANTT, que é a responsável por credenciamento de ônibus. E existe uma movimentação, sim. Tá aí. Então, ele falando e confirmando que existe, sim, essa movimentação de ônibus em deslocamentos para Brasília, para o Distrito Federal. Isso está sendo monitorado, então, pela PRF, pela Polícia Rodoviária Federal. É importante a gente lembrar também que, durante essa entrevista coletiva, o representante da Polícia Federal explicou que não dava para dar detalhes de como seria esse deslocamento de Jair Bolsonaro da aeronave, então, até um carro de apoio para que ele se deslocasse aqui em Brasília. Disse que isso faz parte de um esquema de segurança, que não dá para dar detalhes sobre isso. Mas avisou que Bolsonaro não vai sair pelo saguão, por onde desembarcam também os demais passageiros. Vamos ver o que disse o representante da Polícia Federal. Eu compreendo a ansiedade e a vontade das pessoas em saberem por onde vai sair o presidente, né? Não posso informar por onde vai sair o presidente, mas uma coisa é certa. O planejado e o determinado, por enquanto, é que não sairá pelo saguão normal. Então, com isso, é também um motivo para as pessoas não irem lá, né? De novo, voltando, é uma questão simples isso. É o bom senso. Isso não é razoável
que alguém saindo do aeroporto, né, uma pessoa que tem uma grande repercussão na sociedade, vai causar tanto prejuízo à sociedade. E eu tenho, já em diversas reuniões que nós participamos, que tanto o partido como outras pessoas envolvidas com a segurança do ex-presidente estão conscientes disso e, com bom senso, aceitaram essa posição da Polícia Federal. Tá aí, então, pessoal, o representante da Polícia Federal explicando que Bolsonaro não vai sair pelo saguão por onde desembarcam os demais passageiros. Então, a gente já chama o nosso time da análise agora para fazer uma análise sobre esse esquema de segurança que está sendo montado aí. Eu já chamo para cá o Duda Teixeira e o Wilson Lima, que me fazem companhia nesse papo antagonista de hoje. O Wilson está aí, já liberado. O Wilson está chegando à apuração, pessoal. Se o Wilson baixar a cabeça, vocês já sabem, tá? É que o Wilson está apurando aí algumas informações que estão chegando agora. É assim que a gente faz jornalismo e é desse jeito que a gente leva informações para vocês. Wilson, quero começar então contigo, fazendo uma avaliação sobre essas falas. Sandro Avelar, primeiro explicando ali que não vai ser feita uma revista nas pessoas que estiverem nas proximidades do aeroporto, né? Num segundo momento, a Polícia Rodoviária Federal alertando que existe sim um monitoramento de que ônibus já estão em deslocamento para o Distrito Federal, a equipe de inteligência da PRF já identificou isso, e explicando à Polícia Federal que Bolsonaro não vai desembarcar pelo saguão tradicional por onde saem os demais passageiros. Wilson, quero levantar essa bola contigo. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Kenzo. Boa noite, Duda. Boa noite para você que nos prestigia aí no chat nesta noite de quarta-feira, já fechando o mês de março. A chegada, como eu falei ontem, né, a chegada do Jair Bolsonaro, ele é um momento que a gente não pode ignorar, né? É um fato político. Agora o Lula, de novo, vai ter um adversário direto para debater, para discutir com ele diretamente essas questões da política nacional, né? Nessa coletiva, deu para ficar muito claro, Kenzo, que a Secretaria de Segurança tenta, na melhor das hipóteses, deixar tudo sob sigilo, né? Há um temor ainda dos atos de 8 de janeiro, né, e todas as falhas de segurança que ocorreram naquele dia, que agora me parece que a Secretaria de Segurança do Distrito Federal e a Polícia Federal parece que nesse momento estão um pouco mais precavidas em relação a qualquer tipo de incidente, né, que possa ocorrer na chegada do Jair Bolsonaro. A informação que a gente tem do PL é que há uma expectativa de que pelo menos 5 mil pessoas, né, vão recepcionar o ex-presidente da República. Se vai chegar a isso, sinceramente, eu não sei, né? Afinal de contas, é 7 da manhã o voo, então é muito cedo para você imaginar uma multidão dessa, né, para recepcionar um ex-chefe de Estado. Agora, o translado do Jair Bolsonaro deve ser um translado curto. O Jair tem falado para alguns auxiliares que ele está cansado, que não quer falar muito, que a ideia dele basicamente é chegar, desembarcar, ir para a sede aqui do PL, que fica aqui do lado aqui da nossa sede, aqui no setor Hoteleiro Sul, e aí lá ele vai ser recepcionado pela Michelle Bolsonaro, por alguns parlamentares e também pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto, né? A ideia é fazer um evento mais simbólico do que prático, né? Fazer um evento um pouco mais um evento petit, né? Um pequeno evento, não fazer um super evento com direito a, né? Pelo menos essa é a intenção e é isso que estão falando, tá? Agora, também tem um pouco, né, o Kenzo, faz parte também do mistério dessa coisa do bolsonarismo, né, de não criar muita expectativa, né, porque se der certo, ok, maravilha, mas também se superar as expectativas, eles têm um lapso, né, eles têm uma narrativa boa para emplacar nas redes sociais de que, olha, o mito foi super bem recebido, deu tudo certo, foi recebido nos braços do povo, né? E a articulação e a intenção dos deputados do PL é justamente essa, tentar fazer um evento meio que surpresa para que o Jair Bolsonaro seja aí, para que ele tenha a foto, né, de que ele voltou ao Brasil recepcionado no braço do povo. Inclusive, Wilson, já a gente vai detalhar aqui como deve ser o dia de Jair Bolsonaro amanhã, a gente vai falar isso já no programa, a gente já vai levantar essa bola para a gente ter essa sua análise também. Duda, chega mais, Duda. Queria muito te ouvir sobre esse esquema de segurança que foi montado. Como é que você avalia, então,
esses pontos que foram destacados, inclusive, que nós mostramos agora. Kenzo, boa noite, Wilson. Bom, para o pessoal que trabalha nessa área de segurança pública, eles têm sempre que se preparar para o pior cenário. Então, imagino, espero aí que a Polícia Federal, a PRF, a ABIN estejam monitorando para ter uma ideia boa do número de pessoas que podem aparecer lá no aeroporto amanhã de manhã e mandar o número de oficiais e agentes necessário para que tudo transcorra muito bem. Vamos lembrar que tem uma característica dos bolsonaristas, e que a gente viu isso já várias vezes, é que eles fazem questão de demonstrar apoio. Então, criar cenas de multidões nas motocicletas, nos eventos com lancha, carreata, e é o que eles acreditam que é o tal do datapovo. Vamos lembrar dessa palavrinha mágica aí. Eles não acreditam no Datafolha ou nos outros institutos de pesquisa, eles acreditam no potencial de mobilizar pessoas. Isso para eles é muito importante. Se no aeroporto amanhã aparecer pouca gente, eles sabem que isso vai realmente indicar que o Bolsonaro não tem o apoio necessário e vão fazer, então, um grande esforço para evitar uma cena triste. Eu imagino que vai ter, sim, muita gente e que é bom estar bem preparado aí para evitar algum problema, alguma cena triste. Vamos lembrar que também teve um dos representantes aí da polícia falou que espera que o pessoal do Bolsonaro tenha bom senso. E é importante mesmo, porque você não consegue fazer uma triagem de 5.000 pessoas. É muito mais fácil você convencer o Bolsonaro a usar uma saída lateral e se preservar. E vamos lembrar aí que em 2018, quando ele estava lá nos braços do povo em Juiz de Fora, ele acabou levando uma facada. Então é importante mesmo se prevenir. O Duda e o Wilson, quero que vocês continuem aqui na tela comigo, porque a gente, inclusive, lá no site, no Antagonista, a gente está detalhando para vocês um comunicado que foi divulgado hoje pelo PL, o partido de Jair Bolsonaro, traçando, então, todo o roteiro, né, desse retorno de Jair Bolsonaro para o Brasil, né? O ex-presidente chega por volta das 7h10 da manhã, depois ele deve contar com uma única agenda, então, na sede do partido, do PL, que fica aqui na região central, como o Wilson bem lembrou, até próximo aqui do nosso prédio, da nossa sede em Brasília. Na sede do partido, na sede do PL, ele será recebido pela esposa dele, Michele Bolsonaro, e pelo presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto. Há uma expectativa, sim, que Walter Braga Neto, que foi seu vice nessa chapa, a disputa da presidência da República no ano passado, e também atual secretário de Relações Institucionais do partido, também esteja no local. Então, há essa expectativa de que Braga Neto esteja lá, Michele Bolsonaro também estará lá, presente, né? E Valdemar Costa Neto também deve recepcionar o presidente na sede do partido. Alguns parlamentares, então, do PL devem ser recebidos ali, né? Algo muito restrito mesmo, pelo menos foi o que disse essa nota do PL. Duda, quero começar contigo agora, quero ouvir sua avaliação sobre esse dia em que Jair Bolsonaro, pelo menos o anúncio que foi feito pelo partido dele é de que vai ser algo mais íntimo, mais restrito, mais restritivo ali, e não tem nenhum anúncio, não tem nenhuma expectativa de entrevista coletiva de Jair Bolsonaro para falar amanhã, pelo menos foi o que disse a nota do partido hoje, né, Duda? Sim, Kenzo. Bom, se não vai ter nenhum discurso, nenhuma coletiva, vai ficar mais a questão aí do simbolismo. E o simbolismo o PL está trazendo o Bolsonaro de volta. O partido, como o Wilson já colocou aqui muito bem, o partido precisa do Bolsonaro nas eleições para as prefeituras ano que vem. O Bolsonaro tem um capital eleitoral
muito forte, e a gente já viu aí nas eleições do ano passado que os candidatos que ele apoia vão bem. Aqueles que, por algum motivo, deixam de ser apoiados por ele, ou que são considerados aí traidores do bolsonarismo, perdem quase todos os votos que eles tiveram, tipo Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, e mesmo assim, vendo aí alguns candidatos, por exemplo, o Ricardo Salles, que quer se candidatar à Prefeitura de São Paulo, deixa muito claro que é isso, ele quer o apoio do Bolsonaro, e quem tiver o apoio do Bolsonaro vai ter chance na eleição do ano que vem. Então, o PL sabe da importância que tem esse trunfo e vai usar esse simbolismo a favor do partido. Wilson, como você avalia, então, esse retorno de Jair Bolsonaro e esses movimentos, essas cerimônias mais íntimas ali do partido de Valdemar Costa Neto? É bom lembrar que o Bolsonaro ele volta ao país, né, na condição de presidente de honra do PL, né, um cargo que o Valdemar Costa Neto criou pro presidente, quer dizer, pro ex-presidente da República, né? O Jair vai ter, inclusive, salário de ministro do Supremo Tribunal Federal, como bem disse o Valdemar Costa Neto. 40 mil, é isso? 40 mil. 40 mil por mês. Aí se você juntar aí alguns outros penduricalhos, né? Tem 40 mil do PL, tem salário de ex-presidente da República, tem salário de ex-deputado federal, então assim, dá para o ex-presidente garantir a picanha no final do mês, né? A volta, eu tenho batido bem nessa tecla, Kenzo, porque a volta do Jair Bolsonaro ao holofote político, nesse primeiro momento, ele vem para ser o antagonista do Lula. E esse é um momento, de fato, decisivo para o Jair. Por quê? Porque ele já tinha ali uma concorrência, tanto do Sérgio Moro, quanto uma concorrência doméstica da Michele Bolsonaro, né? Então ele já começava a perder terreno aí para uma direita um pouco mais racional, que também ela é representada por outros nomes, né? Como Romeu Zema, lá em Minas Gerais, e Tarcísio de Freitas. Então, para o Jair Bolsonaro, é importante ele voltar nesse momento para que ele entre, né, e faça parte desse xadrez político, né? Em política, aquilo que a gente sempre falou aqui no programa, né, Kenzo? Não existe vácuo de poder, né? Então, assim, se você deixa aquele espaço aberto, aquele flanco aberto, alguém vai ocupar aquele espaço. Isso é condição sine qua non da política. Então, não adianta imaginar que o Jair Bolsonaro ia segurar o capital político dele por 2, 3 anos esperando aí uma simples manifestação, tá? Não é assim que funciona. Então o Jair volta para ocupar esse espaço político, para fazer essa oposição ao governo Lula, no momento que o governo Lula, inclusive, ainda bate cabeça com o Congresso, não tem uma base substancial, precisa apresentar resultado, existe também uma desconfiança em relação ao governo Lula, e aí o Bolsonaro chega nesse contexto para, de fato, ser o líder da oposição. Se ele vai conseguir ser o líder da oposição, se ele vai conseguir inviabilizar uma terceira via, é muito prematuro a gente dizer qualquer coisa. A gente precisa esperar ainda pelo menos uns 2 anos para entender como é que esse xadrez político para 26 ele vai se comportar. Agora, que esse primeiro passo é um passo importante para o próprio Jair, para que ele não seja apagado, para que ele não seja esquecido pelo seu eleitor, isso de fato é um fato relevante. E só para falar, o Duda falou um detalhe interessante que tem relação direta com a imprevisibilidade do Jair Bolsonaro. O presidente, o ex-presidente da República, ele tem como característica a sua imprevisibilidade. Ele é um cidadão que, assim, o roteiro vai de um jeito e as coisas acontecem de outro. Então, não duvidem que amanhã, apesar da recomendação da Polícia Federal, apesar da recomendação da administração do aeroporto, não duvidem que ele desça do avião, vá para o saguão, vá fazer alguma ação de militância, porque esse é o estilo dele, né? Ele gosta de fazer isso, ele se sente querido quando ele faz esse tipo de... né? Inclusive, eu lembro até de um bastidor da segurança presidencial, né? Eu lembro de uma vez que quando ele deu uma entrevista aqui pro Antagonista no ano passado, e aí eu estava conversando direto com os integrantes do GSI, e eles me falavam: Wilson, o Jair Bolsonaro ele segue um roteiro.
o roteiro da cabeça dele. A gente tenta definir ali uma diretriz mínima de segurança, ele é o terror da segurança. Então, se como presidente ele já fazia isso, imagina agora sem mandato. Então, inclusive é algo que alguns parlamentares do PL me alertaram, Wilson, é algo que a gente teme até pela segurança do próprio ex-presidente, porque ele tem essa coisa meio expansiva, para dizer o mínimo, né, para não utilizar outro termo, então que ele acaba do nada tendo uma ideia maravilhosa na cabeça e ele foge do roteiro e acaba seguindo o caminho que ele coloca na telha. Então, assim, é algo... Vamos ver como é que vai ser amanhã. Sem dúvida nenhuma, Kenzo, vai ser um dia de fortes emoções. Sim, e você vai acompanhar tudo aqui com a gente no Papo Antagonista, porque a gente vai trazer sempre para vocês um resumo muito atualizado e notícia de bastidor. O Wilson e todo o nosso time aqui estará a postos para trazer para vocês as informações em cima do lance. Então já ativa também o nosso aplicativo aí, porque amanhã vai ter push toda hora chegando, né? Nossa, amanhã vai ser um daqueles dias em que a gente vai... Operação Ninguém Dorme. Todo mundo na redação aqui. Olha, redação, inclusive, todos convocados. 6 horas da manhã, todos acordados, já para uma cobertura. Uma cobertura para você, né? Para você que nos acompanha no chat, para você que nos acompanha no Antagonista. Assim, deixa eu fazer a propaganda da redação, porque eu acho que isso é importante. A redação daqui, a nossa redação, faz um trabalho, de fato, muito humano, honesto para você, para a gente te levar a melhor informação possível. Então, assim, esse time guerreiro aqui, você, que entrou agora, inclusive já chegando, essa informação do roteiro do Jair Bolsonaro foi o Kenzo que trouxe em primeira mão para a gente durante a manhã. Então, assim, é uma equipe guerreira que está aqui para fazer um bom trabalho e, assim, você é o nosso único patrão, né? Nosso patrão aqui é você do chat, você que nos acompanha, você que faz dessa casinha uma casinha cada vez melhor. Então, amanhã... todo mundo de pé, todo mundo acordado, batalhando, porque o dia vai ser quente. E o Duda tá atento a tudo, né, Duda? Eu só queria fazer um último comentário em relação a essa... É difícil prever, de fato, quantas pessoas vão lá para o aeroporto amanhã. Mas uma questão importante para a gente ter em conta é que o Brasil continua tão dividido quanto estava na eleição do ano passado. Eu conversei com o Murilo Hidalgo essa semana, do Instituto Paraná Pesquisas, que soltou uma pesquisa lá no Rio de Janeiro. A aprovação do Lula está em 39%, e os que são contra, que desaprovam, 40%. Então, o que ele diz? Assim, nada do que o governo, o Wilson falou aí da bateção de cabeça do governo, nesses quase 100 dias de governo, o PT e o Lula não conseguiram conquistar novos eleitores. As promessas de picanha, de que a economia ia melhorar, nada disso aconteceu. Então, o Brasil está igual o que era na eleição e imagino que isso faz com que o bolsonarismo esteja do mesmo tamanho. Vamos ver o que vai acontecer amanhã.